Importante: o conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Anne Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade. Criado apenas para entretenimento. Ela olhou para o meu rosto e viu o homem que a abandonou. Por causa disso, fui a única filha não convidada para o aniversário da minha própria mãe. Mas o que começou como a maior humilhação da minha vida terminou de um jeito que ninguém, nem eu, esperava. Essa é a minha história. Descobri pelo Instagram da minha prima que fui a única da família não convidada para o aniversário da minha mãe. O motivo me deixou sem chão. Descobri pela publicação de aniversário da minha prima no Instagram. Uma foto do convite em cima do balcão da cozinha da minha mãe, letras douradas, celebração dos 58 anos de Ivone, endereço, data, horário. Fiquei olhando para a tela do celular por um tempo que não sei medir, tentando entender por que aquele convite estava ali, público, visível para qualquer pessoa da família, menos para mim. Minha irmã Sabrina me ligou naquela noite. Começou perguntando sobre o trabalho, sobre um projeto que eu tinha comentado semanas antes, arrastando a conversa por quase 20 minutos antes de mencionar, meio de passagem, que tinha um compromisso no sábado. Que compromisso? Perguntei. Um jantar, uma coisa da família. É o aniversário da mamãe? Silêncio do outro lado. Como você sabe disso? Ela finalmente perguntou. Então é verdade. Ela convidou todo mundo, menos eu. Talvez ela ainda não tenha te chamado. Sabrina, a festa é daqui a 4 dias. Ela suspirou, aquele suspiro que eu já conhecia de cor, o suspiro de quem quer sair da conversa sem ter que escolher um lado. O que você quer que eu faça? Quero que você pergunte para ela por que a filha dela não foi convidada. Você sabe por quê. E eu sabia. Todo mundo sabia. Eu tenho o queixo do meu pai, as sobrancelhas dele. O jeito de rir que, segundo minha avó, era idêntico ao dele. Cabeça jogada para trás, mão no peito. Meu pai tinha ido embora quando eu tinha 13 anos, deixado minha mãe por uma colega de trabalho, mudado de cidade, formado outra família em menos de 2 anos. Nunca mais ligou. Nunca mais perguntou por mim ou por Sabrina. Fui até a casa da minha mãe na quinta-feira. Ela estava mexendo em vasos que não precisavam de atenção nenhuma, do jeito que ela sempre fazia quando queria ter as mãos ocupadas para não ter que olhar para alguém nos olhos. Oi, mãe! Ela ergueu a cabeça e o rosto dela se fechou daquele jeito que eu conhecia desde pequena, como se eu fosse uma conta que ela não queria pagar. O que você veio fazer aqui? Não posso visitar minha mãe? Estou ocupada. Você vai dar uma festa no sábado? Os ombros dela ficaram rígidos. Quem te contou? Isso importa? Por que eu não fui convidada? Ela se virou, finalmente, e me encarou com aqueles olhos frios que eu sempre tentei entender e nunca consegui. Você sabe por quê? Toda vez que eu olho para você, eu vejo ele. Eu não sou ele, mãe, sou sua filha. Eu escolhi você. Não importa, você tem o rosto dele, a voz dele, até o jeito de andar é igual ao dele. Isso não é culpa minha. Não me importa de quem é a culpa. Eu não posso ter você lá. Não no meu aniversário. Não com todo mundo olhando, lembrando do que ele fez. Mas a Sabrina também tem o sangue dele. Somos irmãs, mãe. Temos o mesmo pai. A Sabrina puxou a mim. Você é ele inteiro. Cada gesto, cada risada. Ela voltou para os vasos. Por favor, vá embora. Fiquei sentada no carro por quase 1 hora antes de dirigir para casa, pensando em todos os aniversários em que ela aplaudia a Sabrina e mal olhava para mim, nas aulas de direção que ela deu para minha irmã e nunca ofereceu para mim, dizendo que eu daria um jeito sozinha. No sábado fiquei em casa. Pedi comida, liguei a TV, tentei não pensar no que estava acontecendo do outro lado da cidade. Sabrina mandou fotos ao longo da noite. Tias, tios, primos que eu não via havia anos. Até minha avó, que mal consegue viajar, tinha vindo de Vitória para estar lá. Em cada foto havia um espaço vazio onde eu deveria estar. No domingo de manhã, ela me ligou. Foi estranho sem você. Mas você foi mesmo assim. Escolheu o lado dela. Não existem lados, ela é nossa mãe. Ela é sua mãe. Aparentemente eu sou só um lembrete do ex-marido dela. Isso não é justo. Justo? Ela me excluiu de uma festa de família por causa da minha genética. Me diz o que tem de justo nisso. Segunda-feira voltei à casa dela. Dessa vez não bati. Usei a chave que ela tinha esquecido que eu ainda tinha. Ela estava na mesa da cozinha folheando cartões de aniversário. Sai! Disse sem levantar os olhos. Não, você precisa ouvir isso. Sentei à frente dela. Ele fez isso com todo mundo. Eu e a Sabrina perdemos um pai, mas eu também perdi uma mãe. Ela está sentada bem na minha frente, mas foi embora desde que eu tinha 13 anos. E sabe qual é a pior parte? Eu continuei tentando, continuei aparecendo,
Continuei esperando que um dia você me enxergasse em vez de enxergar ele. Cansei de tentar merecer uma coisa que devia ser de graça. Aonde você vai? Ela perguntou, porque eu tinha me levantado. Sorri e senti a cabeça girar. A última coisa que vi foi o rosto dela, chocado, se levantando na minha direção antes de tudo escurecer. Acordei no chão da cozinha, com o rosto dela pairando sobre o meu, as mãos tremendo enquanto tocava meu ombro. Sirenes lá fora, cada vez mais perto. Ela devia ter ligado para o SAMU enquanto eu estava apagada. Os paramédicos chegaram poucos segundos depois. Uma mulher de cabelo curto e um homem com barba, cada um carregando uma maleta. Minha mãe recuou para dar espaço, o rosto branco de um jeito que eu nunca tinha visto nela. A paramédica se ajoelhou ao meu lado, checou meu pulso, perguntou meu nome, se eu sabia onde estava. Consegui responder com a voz fraca. Ela examinou meus olhos com uma lanterna pequena, pediu para eu seguir o dedo dela e prendeu um aparelho de pressão no meu braço. O homem montava o equipamento enquanto minha mãe, encostada no balcão, torcia as mãos e explicava que a gente tinha discutido e que eu simplesmente desmaiei. A paramédica perguntou sobre histórico médico, remédios, condições, e minha mãe gaguejou, admitindo que não sabia responder a maior parte daquilo. A pressão que ela mediu fez a paramédica franzir a testa e avisar ao parceiro que precisavam me levar. Trouxeram uma maca, me ajudaram a subir, prenderam as correias no peito e nas pernas. Minha mãe seguiu até a ambulância perguntando se podia ir junto, e o paramédico, depois de hesitar, concordou. Ela sentou no banco lateral enquanto a paramédica ficava comigo, ligando o monitor cardíaco, colocando uma máscara de oxigênio no meu rosto. Chegamos ao pronto-socorro e me levaram por um corredor iluminado que cheirava a álcool e desinfetante. Um médico alto, de cabelos grisalhos, se apresentou como Dr. Almeida. Revisou as anotações dos paramédicos, examinou meu pulso, ouviu meu coração e meus pulmões e fez perguntas pontuais. Se eu tinha comido, quanta água tinha bebido, se havia algum estresse recente na minha vida. Os olhos dele iam de mim para minha mãe e voltavam, claramente percebendo que havia algo errado ali. Ele explicou que eu tinha sofrido um episódio grave de estresse, combinado com desidratação e hipoglicemia, uma tempestade perfeita que fez meu corpo simplesmente desligar. Disseram que precisavam me manter em observação por algumas horas. Enquanto a enfermeira colocava o soro, ouvi passos apressados no corredor. A voz da Sabrina cortou o silêncio, perguntando o que tinha acontecido. Ela ainda estava com o vestido da festa. Olhou entre mim e minha mãe, o rosto tenso de preocupação. Minha mãe finalmente falou, a voz rouca, dizendo que eu tinha desmaiado na casa dela. A expressão da Sabrina mudou. Os olhos se estreitaram, entendendo que havia mais na história do que aquela frase simples. Ela puxou minha mãe para fora do quarto. Consegui ouvir as vozes subindo de tom, mesmo com a porta fechada. Sabrina exigindo saber o que tinha sido dito antes de eu desmaiar. Minha mãe se defendendo, dizendo que eu tinha aparecido do nada e começado a acusá-la de coisas. Foi quando minha melhor amiga, Renata, apareceu na porta com um carregador de celular e uma bolsa da minha casa. Olhou pela vidraça para minha mãe discutindo com Sabrina no corredor, depois voltou o olhar para mim e veio direto até a cama sem se envolver no drama lá fora. O que você precisa? Perguntou. Quer que eu peça para ela ir embora? Eu disse que não tinha energia para lidar com minha mãe naquele momento. Renata foi até a porta e pediu, educada, mas firme, que ela fosse para casa e me deixasse descansar. Minha mãe pareceu querer argumentar, a boca se abrindo e fechando, mas Sabrina apoiou Renata, dizendo que mãe já tinha feito dano suficiente por um dia. Minha mãe saiu pelo corredor parecendo menor, as costas curvadas como se tivesse envelhecido 10 anos. Dr. Almeida voltou com os resultados dos exames, o rosto sério. Explicou que eu estava severamente estressada, malnutrida, com a pressão perigosamente alta para minha idade. Perguntou diretamente se eu vivia em uma situação segura. E se o conflito familiar que me trouxe ali era algo contínuo? A pergunta quebrou alguma coisa dentro de mim. Comecei a chorar, contando sobre a festa, sobre ter sido excluída por causa do meu rosto. A expressão dele mudou de clínica para genuinamente comovida. Recomendou que eu procurasse não só o meu médico de família, mas também um terapeuta, explicando que o estresse crônico estava literalmente me adoecendo. Sabrina sentou ao meu lado, culpada, a mão pairando perto da minha antes de finalmente segurá-la. Admitiu que devia ter enfrentado minha mãe anos atrás, em vez de escolher sempre o caminho mais fácil. A porta se abriu de novo e minha avó, Dona Terezinha, entrou, ainda com o vestido da festa, o rosto tenso de uma raiva que eu nunca tinha visto direcionada à própria filha. Foi direto até a cama, segurou minha mão livre,
o aperto firme e quente e pediu desculpas por não ter falado antes sobre o jeito que minha mãe me tratava. Ela contou que tinha confrontado minha mãe na festa depois que perceberam que eu não estava lá. Foi até ela, na frente de todo mundo, e perguntou por que a neta dela tinha sido excluída de uma celebração de família. Minha mãe deu a mesma desculpa de sempre, sobre eu parecer com meu pai. E minha avó disse que aquilo era a coisa mais patética que já tinha ouvido da própria filha. Foi por isso que várias primas me mandaram mensagens preocupadas naquela. Tinham ouvido a discussão inteira. Doutor Almeida voltou por volta das 6 da tarde, com a alta e uma expressão séria. Passou instruções sobre descanso, alimentação, acompanhamento com meu médico em 3 dias. Disse que meu corpo estava mandando sinais que eu não podia mais ignorar. Sabrina anunciou, sem me dar chance de discutir, que eu ia ficar no apartamento dela, não sozinha. Renata concordou na hora e já tinha combinado de buscar minhas coisas. Minha avó avisou que ia estender a estadia dela na cidade. Deixando claro pelo tom que aquilo não estava em discussão, ela ia ficar até minha mãe entender o que tinha feito. Passei os primeiros dias no apartamento pequeno da Sabrina, dormindo mais do que tinha dormido em meses. Renata tirou dias de folga do trabalho para ficar comigo, trabalhando remoto no sofá quando precisava. Conversávamos até tarde, eu na porta do quarto, Renata no sofá, Sabrina no saco de dormir no chão, sobre anos de rejeição que eu nunca tinha colocado em palavras. Contei sobre a vez em que fui para a honra ao mérito na 8ª série e minha mãe mal olhou para o boletim antes de voltar a assistir TV com a Sabrina. Sobre minha formatura, quando ela tirou uma única foto minha e mais de 40 da Sabrina, mesmo tendo nos formado no mesmo ano, Renata escutava sem interromper, o rosto ficando mais duro a cada história. No fim ela disse: "Você vive em modo de sobrevivência tentando provar que merece um afeto básico que devia ter sido dado de graça." Sabrina, sentada no saco de dormir, disse que nunca tinha entendido de verdade o quanto era grave, que do ponto de vista dela, mamãe era só mais rígida comigo, não uma rejeição completa. Expliquei a diferença entre ser rígida e estar ausente, entre ter expectativas altas e abandono emocional. Contei sobre a pneumonia que peguei no 2º ano do colégio, quando minha mãe me deixou na clínica e foi levar Sabrina para um campeonato, e eu fiquei sozinha na sala de espera até uma enfermeira perguntar onde estava meu responsável. Nas semanas seguintes, comecei terapia com a doutora Marisa, retomei o trabalho aos poucos, escrevi cartas, a primeira que recebi da minha mãe, cheia de desculpas centradas nela mesma, e a que eu escrevi de volta, dizendo exatamente o que eu precisava ouvir e nunca ouvi. Minha avó ligava quase todo dia só para perguntar como eu estava, sem transformar a conversa em assunto sobre minha mãe. Voltei ao trabalho 2 semanas depois do desmaio. Minha gerente sabia de uma versão básica do que tinha acontecido, uma emergência médica ligada a estresse familiar, e me disse para ir no meu ritmo. Meus colegas notaram uma diferença em mim quase na hora, mais reservada, menos disposta a concordar com tudo só para manter a paz, mas também mais firme, como se eu tivesse parado de flutuar e finalmente pousado em algum lugar sólido. Nas sessões com a doutora Marisa, comecei a entender que precisava definir o que responsabilização de verdade significaria vinda da minha mãe. Não bastava um pedido de desculpas chorado. Ela me fez uma pergunta que eu nunca tinha me feito. O que eu precisava ver em ações concretas para sequer considerar deixar minha mãe entrar de novo na minha vida? Levamos uma sessão inteira montando uma lista. Eu precisava ver mudança de comportamento sustentada ao longo do tempo, não só reações emocionais quando ela se sentisse confrontada. Precisava que ela parasse de comentar que eu parecia com meu pai, que nunca mais me comparasse com a Sabrina de um jeito que me fizesse sentir menor. Precisava que ela reconhecesse aniversários e datas importantes sem eu ter que implorar por atenção básica. Precisava que ela nomeasse, em voz alta, episódios específicos da minha infância e admitisse que estavam errados. Precisava que ela fizesse o próprio trabalho terapêutico sobre o luto dela, em vez de me fazer carregar o peso da dor dela. A doutora Marisa foi honesta. Ela pode não ser capaz de cumprir tudo isso. Algumas pessoas não conseguem ou não querem fazer o trabalho profundo necessário para mudar um padrão de 15 anos. Renata veio no fim de semana seguinte para me ajudar a transformar tudo aquilo num documento de verdade. Sentamos na minha mesa de cozinha com o notebook dela e ela foi ótima em pegar meus pensamentos bagunçados e transformar em frases claras, sem margem para interpretação torta, onde eu escrevia que ela deveria ser mais gentil.
Renata me fazia escrever exatamente o que gentileza significava, que ela me cumprimenta quando eu chego, que faz uma pergunta e escuta a resposta, que não menciona meu pai, ou meu rosto, ou meus gestos, nem uma única vez. A lista ficou com 2 páginas. Entreguei para Sabrina levar até a casa da nossa mãe. Ela voltou 2 horas depois, contando que minha mãe tinha lido tudo 2 vezes, em silêncio, sentada à mesa da cozinha com uma expressão de quem tinha sido atropelada. Perguntou se os requisitos eram negociáveis. Sabrina disse que não, que aquilo era o mínimo para eu sequer considerar ter algum tipo de relação com ela de novo. Semanas depois, Sabrina me contou que nossa mãe tinha começado terapia. Uma psicóloga especializada em luto e dinâmica familiar. Ia toda semana, fazia as tarefas que a terapeuta passava, começava a ler sobre trauma familiar. Segundo Sabrina, teve uma sessão em meados de dezembro em que finalmente conectou a rejeição que sentia por mim com a raiva não processada que guardava do meu pai. Entendeu que estava me usando como um substituto dele, me punindo pelas escolhas dele em vez de me enxergar como pessoa própria. 2 semanas antes do Natal, minha mãe pediu, através da Sabrina, se podia me mandar uma carta mais longa. Concordei em ler, sem prometer nada além disso. A carta chegou na véspera de Natal num envelope grosso. Esperei ficar sozinha em casa para abrir. Era completamente diferente da primeira tentativa. Específica, detalhada, em vez de vaga e defensiva. Ela escreveu sobre a vez em que ganhei um prêmio de redação no colégio e ela não foi à cerimônia, alegando trabalho, mesmo os jogos da Sabrina nunca tendo conflitado com a agenda dela. Mencionou minha formatura da faculdade, onde mal falou comigo, ficou do outro lado do salão enquanto os outros pais abraçavam os filhos e tiravam fotos. Listou outros momentos, pequenas rejeições que, somadas ao longo dos anos, me diziam que eu não importava. Na segunda página, ela assumia a responsabilidade por ter escolhido a própria dor em vez da própria filha. Escreveu que a terapia estava ajudando ela a enxergar como tinha me feito carregar o peso do luto dela, como tinha me transformado num símbolo do casamento fracassado em vez de me deixar ser, simplesmente filha dela. Disse que entenderia se eu nunca mais quisesse ter relação com ela, que não me culparia por cortar contato de vez, mas queria que eu soubesse que a rejeição nunca tinha sido sobre mim, que eu não tinha feito nada de errado por parecer com meu pai, por soar como ele, por existir como prova de que ele um dia a ama. Li a carta 3 vezes, chorando na segunda e na terceira. Levei para a sessão seguinte com a doutora Marisa. Ela leu com atenção, apontou as diferenças em relação à primeira carta, notou que esta demonstrava responsabilização genuína, sem centralizar os sentimentos dela às custas dos meus. Perguntou como eu me sentia lendo aquilo e admitiu uma mistura complicada de validação, luto e uma esperança cautelosa. Passei janeiro escrevendo uma resposta, com várias versões rasgadas, até chegar num tom que parecia certo. Escrevi que via o esforço dela, que a responsabilização significava algo para mim, mas que ainda não estava pronta para contato direto, que estaria aberta à possibilidade de reconstruir algum tipo de relação se ela continuasse a terapia e demonstrasse mudança sustentada nos meses seguintes. Deixei claro que não aceitaria nada menos que respeito genuíno, que me comparar com meu pai ou me responsabilizar pelas emoções dela seria motivo para encerrar qualquer tentativa de reconciliação de vez. Fevereiro trouxe algo diferente nas minhas sessões de terapia. Comecei a entender que precisava segurar 2 verdades ao mesmo tempo, sem deixar nenhuma delas dominar por completo. Minha mãe tinha me machucado profundamente por 15 anos e ela também estava fazendo um esforço genuíno para mudar agora. As 2 coisas eram reais e eu não precisava escolher só uma para acreditar. Em meados de fevereiro, chegou um e-mail dela, encaminhado pela Sabrina depois de checar se eu estava bem em recebê-lo. O assunto dizia apenas pedido. A mensagem era curta e cuidadosa. Ela escreveu que a terapeuta achava que poderia ser útil trocarmos e-mails ocasionais como uma forma de baixa pressão para começar a reconstruir alguma comunicação. Disse que entenderia se eu não estivesse pronta e que não ia insistir, mas queria perguntar. Fiquei olhando para aquele e-mail por 20 minutos antes de encaminhar para a doutora Marisa, perguntando o que ela achava. Passamos a sessão seguinte inteira discutindo prós e contras. Ela apontou que o fato de minha mãe estar pedindo permissão, em vez de simplesmente me mandar mensagens direto, já mostrava alguma consciência sobre limites. Respondi dizendo que estava disposta a tentar e-mails semanais com algumas regras, nada de manipulação emocional, nenhuma comparação com meu pai, e se ela quebrasse essas regras uma única vez, eu encerraria de vez. A resposta dela
Veio em menos de 1 hora, agradecendo e concordando com tudo. E é aí que estou agora, trocando mensagens cautelosas com uma mulher que passou 15 anos me tratando como um fantasma, tentando descobrir se dá para confiar em quem ela está tentando se tornar. Nosso primeiro e-mail de verdade aconteceu 3 dias depois e foi estranho pra caramba. Ela escreveu sobre as sessões de terapia dela em termos vagos. Perguntou como estava o trabalho. Respondi com frases curtas sobre um projeto que eu estava tocando. Perguntei sobre a reforma que ela tinha comentado fazer em casa. Parecíamos duas estranhas trocando educação de elevador. Mas pelo menos ninguém estava chorando ou gritando. As 6 semanas seguintes trouxeram e-mails a cada 1 ou 2 semanas e comecei a notar mudanças no jeito que ela escrevia. Ela perguntava sobre coisas específicas que eu tinha mencionado antes, como se estivesse realmente prestando atenção, guardando os detalhes. Quando contei sobre uma reunião difícil com um cliente, ela fez perguntas de acompanhamento em vez de simplesmente desviar o assunto para ela mesma. Mencionou coisas que a terapeuta estava trabalhando com ela sobre escutar de verdade, ficar curiosa em vez de na defensiva. E eu conseguia ver o esforço, meio travado ainda, mas real. Sabrina me contou que minha mãe tratava aqueles e-mails como coisa preciosa. Lia várias vezes antes de responder, perguntava para ela se as respostas soavam certas. Disse que minha mãe guardava uma pasta com todas as nossas trocas e voltava a ela nos dias difíceis de terapia. Eu continuava vigilante, esperando algum sinal de que ela ia recair nos padrões antigos, mas uma parte de mim começava a relaxar, só um pouco. Era estranho ter contato regular com ela, que não me deixava arrasada depois. No fim de março, um e-mail dela chegou com um tom diferente do habitual. Ela escreveu que já fazia quase 4 meses desde o meu desmaio e que sabia que não tinha direito de pedir mais do que eu já estava dando. Mas perguntava se eu toparia nos encontrar para um café, num lugar público, com a Sabrina junto como intermediária. Disse que entenderia se fosse demais e que continuaria o trabalho na terapia de qualquer jeito. Fiquei 2 dias sem responder, pensando se estava pronta. A doutora Marisa e eu passamos uma sessão inteira trabalhando meus medos sobre ver minha mãe cara a cara de novo. Ela me ajudou a estabelecer parâmetros claros para o encontro, limitar a 1 hora no máximo, ter uma lista de assuntos completamente proibidos. Fizemos um exercício de simulação, onde ela fazia o papel da minha mãe dizendo coisas difíceis, e eu praticava sair ou redirecionar a conversa. Ela repetiu várias vezes que eu podia sair a qualquer momento se sentisse desrespeito ou sobrecarga, que aceitar o café não me obrigava a nada, além daquela hora. Renata me fez prometer que eu mandaria mensagem assim que o encontro terminasse, para ela saber que eu estava bem. Mandei um e-mail dizendo sim para o café, com condições bem específicas anexadas. No sábado de manhã, dirigi até uma cafeteria do outro lado da cidade, um lugar que nenhuma de nós duas frequentava normalmente. Sabrina já estava lá quando cheguei, sentada numa mesa de canto, parecendo quase tão nervosa quanto eu. Minha mãe entrou 5 minutos depois e eu quase não reconhecia a expressão no rosto dela. Ela parecia assustada de um jeito que eu nunca tinha visto, como se agora fosse ela quem corria o risco. Ela agradeceu por eu ter vindo antes mesmo de sentar, a voz tremendo um pouco quando disse que sabia o quanto aquilo devia estar sendo difícil para mim. Pedimos café e passamos os primeiros 10 minutos falando de nada. Clima, trânsito, assuntos seguros que não tocavam em nada real. Sabrina puxava a conversa a maior parte do tempo, preenchendo os silêncios estranhos e redirecionando quando as coisas começavam a ficar tensas. Minha mãe perguntou sobre meu trabalho e realmente escutou minha resposta, em vez de esperar a vez dela de falar. Ela tomava cuidado para não invadir território pessoal ou transformar a conversa nos sentimentos e no progresso dela. 45 minutos se passaram e percebi que tinha parado de contar os minutos até poder ir embora. Quando terminamos, ela perguntou se eu toparia fazer aquilo de novo alguma vez. Ouvi a mim mesma dizer, talvez. Não foi sim, não foi não, só talvez. Pareceu a coisa mais honesta que eu tinha dito para ela em anos. Sabrina me ligou naquela noite, contando que nossa mãe tinha desabado em lágrimas depois que eu fui embora, dizendo que o encontro tinha ido melhor do que ela ousava esperar, que estava apavorada que eu fechasse de vez qualquer possibilidade de contato futuro. Segundo Sabrina, a terapeuta vinha trabalhando com ela justamente essa parte. Entender que reconstruir confiança é um processo e que ela não tem o direito de decidir o ritmo da reconciliação. É aqui que estou agora, num talvez que ainda não virou nada além disso, tentando decidir se dou o próximo passo ou se fico exatamente onde estou
por mais um tempo. Abril chegou trazendo mais alguns e-mails e um segundo café. Esse sem a Sabrina, porque fui eu quem sugeriu depois que o primeiro encontro não tinha sido um desastre. Sentei na mesma cafeteria, na mesma mesa de canto, só que dessa vez éramos só nós duas, cara a cara, sem ninguém para suavizar o silêncio. Ela chegou antes de mim, o que nunca tinha acontecido antes em toda a minha vida. Estava com as mãos em volta da xícara quando entrei. E levantou os olhos com uma expressão que misturava alívio e nervosismo. Conversamos por mais de 1 hora dessa vez. Ela contou mais sobre o que estava aprendendo na terapia, como a própria mãe dela, minha avó paterna, que eu mal conheci, tinha sido fria e distante. E como ela nunca tinha aprendido formas saudáveis de processar dor. Contou sobre uma sessão em que percebeu que vinha me usando como substituta do meu pai, me punindo pelas escolhas dele porque não conseguia mais alcançá-lo. Eu escutei, mas também dividi um pouco do meu próprio trabalho em terapia, sobre reconstruir a autoestima depois de anos me sentindo obrigada a merecer um amor básico. A conversa teve um tom diferente de tudo que já tínhamos tido antes, mais como duas adultas tentando se entender do que uma criança implorando por migalhas. Quando fomos embora, ela não perguntou sobre a próxima vez. Percebi que ela estava aprendendo a deixar eu ditar o ritmo, e agradeci por isso, mesmo sem dizer em voz alta. Minha avó me ligou alguns dias depois e disse que estava orgulhosa de como eu vinha lidando com tudo, mantendo limites enquanto ficava aberta à possibilidade, sem sacrificar meu bem-estar, só para facilitar as coisas para minha mãe. Contou que ela tinha mudado de um jeito que ela não achava mais possível. Assumia mais responsabilidade pelas próprias emoções em vez de culpar todo mundo, e estava disposta a sentar com o desconforto em vez de reagir só para fazer aquilo parar. Minha avó fez questão de dizer que ainda havia um caminho longo pela frente, que recaídas eram prováveis, mas que a direção da mudança parecia genuína. No início de maio veio o aniversário da Sabrina e um e-mail da minha mãe perguntando se eu me sentiria confortável indo a um jantar pequeno em família para comemorar. Só Sabrina, minha mãe, minha avó e eu. Pensei por um dia inteiro antes de responder que ia, mas que se me sentisse desconfortável, sairia sem dar satisfação. Sabrina me buscou e fomos juntas até a casa da nossa mãe. Eu não entrava ali desde o dia em que desmaiei. O jantar foi estranho, mas não terrível. Minha mãe se esforçava para me incluir na conversa, perguntava sobre minha vida com o que parecia interesse genuíno. Estávamos falando sobre um projeto novo da Sabrina no trabalho quando minha mãe começou a contar uma história de quando éramos crianças. Algo sobre a Sabrina ganhando um campeonato de vôlei. No meio da frase, ela parou, porque a lembrança deixava claro como ela sempre comemorava as vitórias da Sabrina e mal notava as minhas. Ela se interrompeu no meio da fala e pediu desculpas na hora, sem tentar disfarçar ou ficar na defensiva. Aquela autoconsciência pareceu progresso de verdade, como se ela realmente estivesse aprendendo a se pegar nos padrões antigos antes que eles me machucassem de novo. Depois do jantar, ela perguntou se podia me dar uma coisa e desapareceu até o escritório. Voltou com um álbum de fotos, não um dos álbuns antigos de família, mas um que ela mesma tinha montado. Entregou na minha mão e disse para eu olhar quando estivesse pronta. Dentro, havia fotos da minha infância que eu nunca tinha visto. Eu na formatura do ensino fundamental, num recital de piano quando eu tinha 10 anos. Lendo na varanda numa tarde de verão, fotos que ela tinha tirado, mas nunca tinha me mostrado. Momentos que ela tinha registrado sem conseguir estar presente, do jeito que eu precisava. Alguma parte dela estava observando, mesmo quando não conseguia se aproximar. Ela me contou que vinha revendo fotos antigas na terapia, trabalhando para separar as lembranças que tinha de mim das lembranças que tinha do meu pai. A terapeuta pedia para ela olhar fotos minhas em diferentes idades e falar o que via, tentando me enxergar como pessoa própria, não como um lembrete do ex-marido. Ela estava perto de mim agora, mais perto do que tinha ficado em anos, e pela primeira vez desde que eu era criança, olhou para o meu rosto sem se encolher, sem aquele endurecimento antigo ao redor dos olhos, como se finalmente estivesse enxergando a pessoa na minha frente, em vez do homem que foi embora. Segurei o álbum contra o peito e disse que aquilo não consertava nada, que nada consertava os 15 anos. Os olhos dela se encheram, mas ela balançou a cabeça e disse que sabia, que não estava pedindo para consertar. O rosto dela, o mesmo rosto que ficava frio toda vez que eu entrava numa sala. O mesmo rosto que não suportou me ter numa festa de aniversário 4 meses antes. Estava aberto, arrasado, olhando para mim como se eu fosse a coisa mais importante daquele cômodo. Guardei o álbum.
Entrei no carro e, enquanto Sabrina saía com o carro da garagem, olhei para trás e vi minha mãe parada na porta da casa onde eu tinha desmaiado, uma mão erguida, com medo pela primeira vez de me perder, em vez do contrário. O verão passou devagar e com ele veio uma rotina nova entre mim e minha mãe. Nada linear, nada garantido, mas real. Os cafés viraram almoços ocasionais. Os e-mails viraram de vez em quando uma ligação rápida no fim do dia. Ela nunca forçou o ritmo. Aprendeu, do jeito difícil, que cada avanço tinha que ser proposto por mim, nunca exigido por ela. Em julho, ela completou 8 meses de terapia, sem faltar uma única semana. Sabrina comentou isso comigo como quem marca um calendário, contando os dias como se cada um fosse prova de alguma coisa. E era, porque eu sabia pela primeira vez na vida o que significava ver minha mãe escolher o difícil em vez do confortável. Semana após semana, sem que ninguém estivesse olhando o suficiente para ela precisar fingir. Foi em agosto que ela me perguntou, com um cuidado quase excessivo, se eu toparia ajudá-la a organizar o aniversário dela daquele ano. Não pediu para eu simplesmente comparecer. Pediu para eu fazer parte do início, como se estivesse tentando, à sua maneira torta e tardia, reescrever a cena que tinha me quebrado por dentro um ano antes. Fiquei em silêncio por um tempo ao telefone. Ela esperou, sem preencher o silêncio com desculpas, o que já era, por si só, uma mudança enorme. Vou pensar, falei. E ela disse que estava bem assim. Que eu podia levar o tempo que precisasse. Levei 2 semanas para responder que sim. E quando finalmente topei, decidi que não ia fazer aquilo pela metade. Se eu ia participar da festa de aniversário da mulher, que um dia me excluiu da própria festa por causa do meu rosto, eu ia fazer questão de que aquele dia contasse uma história diferente. Não para ela, mas para mim. Para a criança de 13 anos que passou 15 aniversários dela, sentindo que não tinha lugar em lugar nenhum. Comecei ligando para as pessoas que realmente ficaram ao meu lado naquele ano inteiro. Minha avó, que largou tudo para ficar comigo no hospital e passou meses cobrando responsabilização de uma filha que ela amava, mas não protegia mais às cegas. Renata, que colou notinhas de incentivo na minha geladeira e nunca deixou de aparecer. Nem uma vez, mesmo quando eu estava insuportável de tão triste. Sabrina, que aprendeu, do jeito mais difícil, a deixar de ser a filha confortável para virar minha aliada de verdade. E decidi convidar também algumas primas que tinham ficado incomodadas na festa do ano anterior, mas caladas, não para puni-las, mas porque minha avó tinha razão. Elas se arrependeram e havia algo de justo em deixá-las participar de uma versão corrigida daquele dia. Minha mãe não soube de nada disso até o dia da festa. Combinei com Sabrina e minha avó que eu ia cuidar da lista de convidados sozinha, como uma espécie de presente que só eu podia dar. E também, sem dizer isso em voz alta para ninguém, como uma forma de recuperar o controle de uma história que um dia me foi tirada sem aviso, publicada numa rede social por terceiros, enquanto eu ainda nem sabia que existia. No dia da festa, cheguei 2 horas antes para ajudar a arrumar tudo. Minha mãe, quando me viu entrando com sacolas de decoração, ficou parada na porta por um segundo, como se não conseguisse processar a cena. Eu ali, organizando o aniversário dela, no mesmo quintal onde ela um dia me disse para ir embora enquanto arrancava ervas daninhas que não precisavam ser arrancadas. Você não precisava fazer isso, ela disse, a voz embargada. Eu sei, respondi. Estou fazendo porque quero, não porque devo. E era verdade. Não fiz aquilo para provar nada para ela. Fiz porque, em algum momento dos últimos meses, entendi uma coisa que a doutora Marisa vinha tentando me mostrar havia tempos. Eu não precisava mais escolher entre odiar minha mãe pelo resto da vida ou fingir que os 15 anos não tinham acontecido. Eu podia guardar as 2 verdades ao mesmo tempo. A dor que ela me causou, real e enorme, e a mulher que ela estava, lenta e imperfeitamente se tornando. Os convidados foram chegando ao longo da tarde. Vi minhas primas me abraçarem com um misto de alívio e vergonha nos olhos, a mesma vergonha que Nadir, quer dizer, minha prima Nádia, carregava desde que soube que o post dela no Instagram tinha sido a forma como eu descobri que fui excluída. Ela chorou de novo quando me viu, e eu disse a mesma coisa que já tinha dito antes. A culpa nunca foi dela, foi de quem decidiu que meu rosto era motivo suficiente para apagar minha existência de uma celebração de família. Minha avó chegou vestida como se fosse para um casamento, dizendo que aquele dia merecia ser marcado como o dia em que as coisas finalmente ficaram do jeito certo. Ela segurou minha mão antes de entrar e disse, baixinho, que estava orgulhosa, não da minha mãe, ainda não, mas de mim,
por ter conseguido guardar espaço para a reconciliação sem se perder no processo. No meio da festa, minha mãe pediu 1 minuto de silêncio, algo que ela nunca tinha feito antes em nenhuma comemoração da vida dela. Ficou ali, na frente de todo mundo, os mesmos tios, as mesmas tias, as mesmas primas que 1 ano antes tinham assistido, em silêncio cúmplice, minha ausência ser normalizada. E disse que precisava corrigir uma injustiça que ela mesma tinha causado. Ela contou sem embelezar, sem se fazer de vítima, exatamente o que tinha feito 1 ano antes. Disse que tinha excluído a própria filha de uma festa de aniversário porque não conseguia separar o rosto dela do rosto de um homem que a machucou. Disse que aquilo não tinha sido proteção nem dor justificada. Tinha sido crueldade, simples assim, e que ela levaria o resto da vida tentando ser digna de estar de novo na minha vida. Senti os olhos de todo mundo em mim, esperando talvez que eu dissesse alguma coisa grandiosa, um perdão solene e definitivo. Mas eu não tinha isso para dar, e não fingi que tinha. Obrigada por dizer isso na frente de todo mundo, falei, a voz mais firme do que eu esperava. Isso importa, mas quero que fique claro para todo mundo aqui. O que estamos construindo agora não apaga os 15 anos. Estamos começando outra coisa, do zero, com regras diferentes. Ela assentiu, os olhos cheios, e não tentou argumentar, não tentou suavizar. Só aceitou. O resto da festa foi, de um jeito estranho, leve. Ri com minhas primas, dancei com Sabrina numa bagunça sem coreografia nenhuma. Vi minha avó contar histórias antigas da minha mãe quando criança, histórias que humanizavam sem desculpar, que mostravam uma mulher inteira, quebrada de um jeito que explicava, mas nunca justificava, o que ela tinha feito comigo. Em algum momento da noite, minha mãe me chamou de lado. Longe dos outros, me entregou um envelope pequeno, diferente de qualquer carta que já tinha me mandado antes. Não precisa ler agora, disse ela, só guarda. Abri em casa, sozinha, depois que todo mundo tinha ido embora e eu já estava deitada na cama, exausta daquele jeito bom que vem depois de um dia cheio demais de sentimento. Dentro havia uma única folha, com a letra dela mais cuidadosa do que eu já tinha visto. Ela escrevia que sabia que não merecia aquele dia, aquela festa organizada pelas minhas próprias mãos, depois de tudo que tinha feito, que entendia que eu não tinha ido até ali por obrigação, nem por perdão automático, mas porque escolhi, e que ela nunca mais ia dar essa escolha como garantida. Escreveu que ia continuar em terapia pelo tempo que fosse necessário, não porque eu exigi, mas porque finalmente entendeu que precisava disso para ela mesma, independente de qualquer relação comigo. E terminava dizendo que, se um dia eu decidisse que já tinha dado o suficiente, que já era hora de parar de tentar, ela entenderia, mas que enquanto eu deixasse a porta entreaberta, ela ia continuar aparecendo, do jeito certo dessa vez, sem pressa e sem cobrança. Dobrei a carta e guardei na mesma gaveta, onde ainda estava o primeiro cartão de ação de graça, o álbum de fotos, cada pedacinho de prova de que as coisas realmente podiam mudar quando alguém decidia fazer o trabalho. De verdade, sem atalho. Não sei se um dia vou confiar nela do jeito que confiei quando era criança, antes de saber que amor podia ser condicional ao formato do meu rosto. Mas sei que não sou mais aquela mulher desmaiando no chão de uma cozinha, tentando merecer um lugar que devia ter sido meu por direito de nascença. A vingança que eu talvez quisesse, num primeiro momento, nunca foi humilhar minha mãe na frente de todo mundo ou fazer ela sentir na pele o que me fez sentir por 15 anos. A vingança de verdade, a única que valeu a pena, foi essa: parar de precisar dela para me sentir inteira. Construir com minhas próprias mãos uma família escolhida. Sabrina, minha avó, Renata, capaz de me dar tudo aquilo que eu passei a vida inteira implorando e nunca recebendo de quem devia ter dado de graça. E se minha mãe continuar aparecendo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, então talvez, um dia, eu deixe ela entrar de novo, com calma, sem prazo. Mas isso já não é mais sobre o que ela precisa de mim. É sobre o que eu, finalmente, decidi que mereço. O que essa história revela não é apenas sobre uma mãe cruel, mas sobre como a dor não resolvida se transforma em comportamento repetitivo. Diane não rejeitava a filha, rejeitava o próprio reflexo de um trauma que nunca processou, projetado no rosto de uma criança inocente. E o mais revelador é o momento em que a protagonista para de tentar merecer amor e começa a exigir responsabilização. É aí que a dinâmica muda. Não quando a mãe pede desculpas, mas quando a filha para de aceitar menos do que merece. A pergunta que fica é: quantas famílias confundem tolerância com amor e silêncio com paz? Você acha que ela fez certo em dar uma segunda chance depois de tudo?
Ou o perdão veio cedo demais? Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar dela. E não esquece de deixar o like se você também já teve que escolher entre a família que te feriu e a paz que você merece.